Senhoras e senhores, boa noite. 91ª Sessão Legislativa. Invocando a aspiração e a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Convido o primeiro secretário, vereador João Rodrigues Batista, para fazer a chamada dos senhores vereadores e a verificação das assinaturas na lista de presença, conforme estabelece o artigo 65 do regime interno. Lista de presença dos vereadores. Cláudio Rogério Chaves Lázaro. Elson Kleber Carravieri. Emiliano Augusto Monsores. Gilberto Oliveira Alves. João Rodrigues Batista, presente. Josué Sobreira. Leonel de Souza, vereador presidente. Presente. Marcolino Donizete Cristino. Sandra Lúcia De Volátio. Registra-se, portanto, a ausência do seguinte vereador, Elson Kleber Carravieri. Constatado o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Gilberto de Oliveira para fazer a leitura do texto bíblico e peço a gentileza para que todos fiquem em pé. Boa noite a todos. Tiago, capítulo 5, versículo 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém. Amém. De acordo com o artigo 64 e seguinte do regime interno, passamos para a fase do expediente e, na oportunidade, coloco em votação a ata 13ª, sessão extraordinária realizada em 10 de setembro de 2019. E quem for favorável, permaneça sentado. Declaro aprovado a ata acima referida. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente. Primeiro e segundo secretário. Ofício número 134/19. Jacupiranga, 6 de setembro de 2019. Senhor Presidente, através do presente, encaminhamos o balancete da receita e despesa referente ao mês de agosto de 2019. Atenciosamente, Débora Cristina Volpini André, Prefeita Municipal. Convite. Senhor Leonel José de Souza e vereadores. Prefeitura Municipal de Jacupiranga, por meio do Departamento Municipal de Educação, tenho o prazer de convidar Vossa Senhoria para participar da 7ª edição do concurso de desenho, redação e leitura. O evento acontecerá no dia 25 de outubro de 2019. E dará início às 8 horas na Escola Municipal Professor Carlos Alberto Vigneirão. Contamos com sua presença. Débora Cristina Volpini André, prefeita, e Aparecida Gomes Guatura, diretora do Departamento de Educação. Ofício número 271/2019. Jacupiranga, 11 de setembro de 2019. Senhor Presidente, pelo presente, respeitosamente, informo a Vossa Senhoria que na data de 9/9/2019, assumi essa delegacia seccional de polícia de Jacupiranga, com circunscrição policial nos municípios de Jacupiranga, Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iporanga e Pariqueraçu. E desde já me coloco à vossa inteira disposição. Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de estima e consideração. Ivan Agostinho Silva, delegado seccional de polícia. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ofício Circular TRE-SP 1687. São Paulo, 27 de agosto de 2019. Senhor Presidente, levo a conhecimento de Vossa Excelência que a Justiça Eleitoral está expandindo o programa de identificação biométrica do eleitor
com coleta de foto, digitais e assinatura, sendo que, no estado de São Paulo, 479 municípios estão passando pelo cadastramento biométrico obrigatório dos eleitores, destacando-se que, em algumas localidades, o prazo para comparecimento encontra-se próximo do final. A data do término da revisão nesse município pode ser consultada pelo site deste tribunal, www.tresp.jus.br. Assim, tendo em vista que esse município é um dos 479 que estão passando por revisão biométrica e no intuito de evitar grande fluxo de pessoas aos cartórios eleitorais no final do prazo, saliento a importância da participação dessa Câmara Municipal na divulgação das campanhas de biometria e da conscientização dos munícipes acerca da relevância do comparecimento dos eleitores perante a Justiça Eleitoral dentro do prazo legal, sobre pena de terem seus títulos eleitorais cancelados e não poderem votar enquanto não regularizada sua situação. Projeto de Lei número 269/2019, de 11 de nove de 2019. Assunto: institui a escola de revezamento de 24 horas trabalhadas por 72 horas de descanso à categoria dos motoristas de ambulância e transporte sanitário do município de Jacupiranga. Projeto de Lei número 270/2019, de 13 de nove de 2019. Assunto: dispõe sobre o sistema de credenciamento e dá outras providências. Projeto de Lei número 271/2019, de 13 de nove de 2019. Assunto: dispõe sobre a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, e dá outras providências. Projeto de Lei número 272/2018, de 18 de nove de 2019. Corrigindo aqui do 19, né? 272 é 19. Corrigindo aqui, projeto de lei número 272/2019. Interessado, vereador Gilberto Rodrigues de Oliveira. Assunto: dispensa habite-se para casas de família de baixa renda. Decreto Legislativo número 12/2019, de 16 de nove de 2019. Interessado, vereador Cláudio Rogério Chaves Lázaro. Assunto: susto decreto municipal número 1755, de 26 de fevereiro de 2019. Indicação número 142/2019. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infascinado apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 101 do Regimento Interno dessa edilidade, a presente indicação, sugerindo à senhora prefeita que determine ao setor competente que execute a manutenção da Alameda Jacumã, Rua da Escola Antônio Duarte Castro, que atualmente encontra-se intransitável, cheia de buracos, o que vem causando transtorno aos moradores e a todos que por ali trafegam. Saliento que é uma via de principal acesso à rua do bairro Butujuru e que não recebe manutenção há algum tempo. Reiterando a indicação de número 110/2019, objetivando atender a reivindicações do morador do bairro, segue cópia em anexo. Sala das sessões, 23 de setembro de 2019, Cláudio Rogério Chaves Lázaro, vereador. Indicação número 143/2019. Indico à senhora prefeita municipal que determine ao setor competente para que faça a manutenção na escola Conceição Colasso, pois se trata de uma escola nova, que encontra-se em péssimas condições e necessita com urgência dos seguintes reparos: pintura externa, conserto na porta do refeitório, reparo de várias telhas quebradas que vêm causando infiltrações, inclusive água da chuva escorre na lousa de uma das salas de aula, reparo dos 2 portões de acesso à escola, aparador de chuva do pátio,
além de cobertura de uma das entradas de acesso até o pátio da escola. Cobertura de proteção dos condicionadores de ar que estão expostos ao sol, para que não danifique com a ação do tempo, e reparo nos buracos. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019, Cláudio Rogério Chaves Lázaro, vereador. Indicação número 144/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita determinar o setor competente da Prefeitura Municipal de Jacupiranga a limpeza da calçada da Escola EMEI Antônio Volpini, localizada no bairro Flor da Vila, que necessita urgentemente desse serviço. Esclareço que essa reivindicação vem atender solicitação de munícipes e pais de aluno. Câmara Municipal de Jacupiranga, 23 de setembro de 2019. Leonel José de Souza, vereador, presidente. Indicação número 145/2019. Indico a senhora prefeita determinar o setor competente da Prefeitura Municipal de Jacupiranga que sejam refeitas as pinturas das faixas de pedestres e quebra-mola das ruas Guará e Araucaia, todas localizadas no bairro Flor da Vila, que se encontram apagadas, trazendo insegurança para usuários e motoristas. Câmara Municipal de Jacupiranga, 23 de setembro de 2019. Leonel de Souza, vereador, presidente. Indicação 146/2019. Indico a senhora prefeita municipal que determine ao setor competente para que construa um abrigo de passageiros na Vila Josefa, neste município, que irá beneficiar muitos moradores, em especial crianças e adolescentes que aguardam a condução para ir à escola exposta ao sol e chuva. Sala de Sessões, 23 de setembro de 2019. Cláudio Rogério Chaves Lázaro, vereador. Indicação 147/2019. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infraassinado apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 101 do Regimento Interno dessa edilidade, a presente indicação, sugerindo a senhora prefeita que determine ao setor competente providências no sentido da aquisição de asfalto quente para restaurar a malha viária do município, visto que existem várias ruas com excesso de buraco. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019. Josué Sobreira, vereador. Indicação número 148/2019. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infraassinado apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 101 do Regimento Interno dessa edilidade, a presente indicação, sugerindo à senhora prefeita que determine ao setor competente a recuperação e manutenção asfáltica, bem como a recuperação do redutor de velocidade, visto que o mesmo encontra-se danificado, ambos nas proximidades da Igreja Congregação Cristã do Brasil, localizado na rua Araucaia, bairro Flor da Vila. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019, Josué Sobreira, vereador. Indicação número 149/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita determinar o setor competente da Prefeitura Municipal de Jacupiranga a colocação de dois braços de luz na final da rua Itapuã e Jardim Novo Butujuru. Esclareço que os moradores do local esperam essa providência há 18 meses, sem ser atendido ou informado dos motivos. Câmara Municipal de Jacupiranga, 23 de setembro de 2019. Leonel José de Souza, vereador, presidente. Indicação número 150/2019. Indico a senhora prefeita determinar ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jacupiranga a reforma e pintura do ponto de ônibus, localizado na rua Guará, em frente ao ginásio de esporte. Esclareço que já foram solicitadas essas providências anteriormente, sem que houvesse qualquer providência. Câmara Municipal de Jacupiranga, 23 de setembro de 2019. Leonel José de Souza, vereador, presidente. Determina o encaminhamento dos projetos de lei número 269 a 272/2019
e do Decreto Legislativo número 12/2019, as comissões de mérito desta Casa, para estudo e pareceres, e as indicações números 142 a 150/2019 ao Executivo Municipal para as devidas providências. Determinado a fase de expediente, determina intervalo regimental de 5 minutos.
Estando em plenário os senhores vereadores e havendo quórum, passamos para a ordem do dia. Convido o primeiro secretário para que faça a leitura das matérias que serão objeto de discussão e deliberação. Projeto de lei número 269/2019, que institui a escala de revezamento de 24 horas trabalhadas por 72 horas de descanso. A categoria dos motoristas de ambulância e transporte sanitário do município de Jacupiranga, São Paulo. Tendo em vista o requerimento encaminhado pelo Executivo solicitando que o projeto de lei tramite em regime de urgência, colocando em votação o pedido de urgência. Quem for favorável à urgência, permaneça sentado. Declaro não aprovado o regime de urgência. Projeto de lei número 270/2019, que dispõe sobre o sistema de credenciamento e dá outras providências. Tendo em vista que o requerimento encaminhado pelo Executivo solicitando que o projeto de lei tramite em regime de urgência, coloca em votação o pedido de urgência. Quem for favorável à urgência, permaneça sentado. Declaro aprovado ou não regime de urgência. Declaro reprovado ou não regime de urgência. Desculpa. Projeto de lei número 271/2019, que dispõe sobre a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, e dá outras providências. Tendo em vista o requerimento encaminhado pelo Executivo, solicitando que o projeto de lei tramite em regime de urgência, coloco em votação o pedido de urgência. Quem for favorável à urgência, permaneça sentado. Declaro não aprovado o regime de urgência. Requerimento número 59/2019. O vereador infracionado no uso de suas atribuições legais e 58. Aqui, ó. Requerimento número 58/2019. O vereador infracionado requer à mesa diretora, após lida e apreciada em plenário, que seja levado ao conhecimento da senhora prefeita municipal o seguinte requerimento. Quais os motivos da paralisação das obras de construção de calçada localizada na rua Araucária, no bairro Flor da Vila? Se há previsão para a retomada das obras, em caso positivo, a data prevista. Câmara Municipal de Jacupiranga, 23 de setembro de 2019. Leonel José de Souza, vereador presidente.
Coloco em discussão o requerimento 58/2019. Coloco em votação o requerimento número 58/2019. Quem for favorável, permaneça sentado. Declaro aprovado o requerimento 58/2019. Requerimento número 59/2019. O vereador infracinado, no uso de sua atribuição legal, requer a mesa, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno dessa edilidade, depois de lida em plenário, que seja levado ao conhecimento da excelentíssima senhora prefeita municipal o seguinte requerimento: cópia do contrato firmado entre esta prefeitura municipal e a empresa que está administrando o hospital municipal atualmente. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019. Cláudio Rogério Chaves Lázaro, vereador. Coloco em discussão o requerimento número 59/2019. Coloco em votação o requerimento número 59/2019. Quem for favorável, permaneça sentado. Declaro aprovado o requerimento 59/2019. Requerimento número 60/2019. O vereador infracinado requer a mesa, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno dessa edilidade, e depois de lida em plenário, que seja levado ao conhecimento da senhora prefeita municipal o seguinte: requeiro as seguintes informações. Primeiro, quando foi realizado o leilão? Segundo, quais os canais de publicidade que o município utilizou para a publicação do mesmo? Por que motivo não foi dada a sua ampla publicidade? Terceiro, se a Câmara tomou conhecimento e de que forma? Quarto, a relação dos bens leiloados com suas avaliações e valores pelos quais foram arrematados. Quinto, lista de nomes dos arrematantes. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019, Josué Sobreira, vereador. Coloco em discussão o requerimento número 60/2019. Coloco em votação o requerimento número 60/2019. Quem for favorável, permaneça sentado. Declaro aprovado o requerimento 60/2019. Requerimento número 61/2019. Requeiro informações sobre o total de valores arrecadados e acumulados pelo município e os seus respectivos investimentos. Requeiro ainda informações sobre quais os valores investidos no município com recurso próprio. Informar sobre possíveis perca de recursos do FEIDRO. Requeiro informações objetivando saber os fundamentos do decreto que objetivou a contenção de gasto por parte do Executivo Municipal, inclusive encaminhar documentos contábeis comprovando a situação financeira do município. Tal informação se dá em virtude da falta de investimento de grande vulto com recursos próprios, bem como o poder fiscalizatório do Legislativo em razão das contas do Executivo. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019. Josué Sobreira, vereador. Coloco em discussão o requerimento número 61/2019. Senhor presidente, o primeiro era a respeito, até eu retornar, que eu acabei passando batido. Vou ser bem breve, o leilão é com referência à publicidade. Eu só estou reclamando com relação à publicidade, porque se quer vender, se quer arrecadar, a gente precisa da ampla publicidade para dar igualdade a todos, a quem queira adquirir os bens do município. O segundo requerimento, com relação ao segundo, qual é o... O segundo é sobre, sobre os valores arrecadados pelo município. Essa casa, nós não temos essa informação. Nós trabalhamos já faz 3 anos, nós não temos o valor arrecadado anual. O pessoal fala, mas está lá no portal da transparência.
No portal da transparência, a gente até consegue pegar os valores, mas o que nós não conseguimos saber é quais o investimento. Justamente investimento com recurso próprio. O município, todo município arrecada. Nós queremos saber qual foi o valor arrecadado pelo município, em que foi investido esses valores. Até porque nós sabemos do decreto de contenção de gasto. Se tem contenção de gasto, é porque estourou, está próximo a estourar a folha de pagamento. Então, se está próximo a estourar a folha de pagamento, é porque gastou alguns valores. E se gastou mal, porque não teve planejamento. Porque eu desconheço alguma obra de grande vulto que o município tenha recebido, nem de médio porte, com recurso próprio. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público presente e amigos que nos assistem pela internet. Só um adendo aqui do requerimento do vereador Silveira com relação ao leilão público. Eu convidei alguns vereadores para estar visitando os lotes, né? Deixei bem aberto, com transparência, para que aqueles que pudessem, a gente estaria pedindo autorização que fosse feito a vistoria dos lotes, do leilão. E também, pensando nisso, senhor presidente, até para que não se chegue até, né, nesta situação, porque essa casa está aqui realmente para fiscalizar, e principalmente fiscalizar os atos do executivo. E nós fomos eleitos para isso. Esse é o nosso papel como legisladores do município. Pensando nisso e analisando a lei orgânica, percebe-se lá que da competência da Câmara está associada a questão de lei específica para alienação de bens imóveis. Alienação de bens imóveis. E não consta lá a nomenclatura para bens móveis. Nós sabemos que a lei de licitações, a lei 8666, ela possibilita ao Executivo fazer a alienação de bens móveis, através do processo licitatório, leilão público. Então, pensando nisso, eu apresentei uma proposta nessa casa, até pegando um gancho no requerimento do vereador Silveira, para que seja feita uma emenda aditiva na lei orgânica, para que passe-se também a constar na lei orgânica a alienação de bens móveis e imóveis. Nós até sabemos que a matéria é um pouco complexa. Eu acho que, para efeito de transparência, ela soaria bem, porque passaria por essa casa, teria uma análise mais profunda e não passaria como se fosse feito sem consultar a Câmara. Eu acredito que é uma matéria para ser debatida, sabemos que tem os vícios de iniciativa, as competências, relativas à Câmara e à Prefeitura. Esse é um pensamento meu, uma posição meu enquanto vereador. Então, o princípio da transparência estaria sendo atendido se fosse possível inserir essa emenda aditiva na lei orgânica com relação à alienação de bens móveis também. Então, vai passar por essa casa e estará objeto de estudos também, senhor. Obrigado. Coloco em votação o requerimento número 61/2019. Quem for favorável, permaneça sentado. Declaro aprovado o requerimento 61/2019. Requerimento número 62/2019. Requer informação do Executivo quanto à recuperação do asfalto na esquina da Rua Araucaia com a Rua Salgueiro, próximo à Igreja Congregação Cristã do Brasil, bem como a recuperação da Rua Álamo, esquina com a Rua Mangueira e Coqueiro. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019, Josué Sobreira, vereador. Coloco em discussão o requerimento número 62/2019. Senhor presidente, o requerimento se fez necessário em razão
de essas citadas ruas, tanto a Rua Araucária, na esquina com a Rua Salgueiro, e a Rua Álamo, no entroncamento com a Rua Mangueira e Coqueiro, esses dois locais tiveram recorte no asfalto, teve o trabalho da Sabesp nesses locais. Só que na época o trabalho foi feito e o asfalto ele cedeu, danificou onde que foi esse recorte. E não sei se posso falar na época se foi falta de fiscalização ou verificar o trabalho que foi executado. Só que terça-feira nós tivemos uma reunião com a Sabesp, super proveitosas, e nós chegamos ao consenso que eles vão buscar refazer esses pedaços e vai colaborar também que o município mantenha depois, porque nem tudo ali é recorte da Sabesp, tem parte da Sabesp e tem parte do município, entendeu? E nós conversando aqui, eu até fiz um requerimento particular para eles, mas também estou colocando no requerimento geral dessa casa, de todos os vereadores, esses dois pedaços. E o gerente geral falou, ficou de ajustar essa situação, que iria refazer essas duas partes, somente. Coloco em votação o requerimento 62/2019. Quem for favorável, permaneça sentado. Declaro aprovado o requerimento 62/2019. Requerimento número 63/2019. Reiterando o requerimento de número 51/2019, requeiro que seja encaminhada a esta Casa de Leis correspondente ao convênio assinado entre a Prefeitura Municipal e a empresa PAMIR, Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Registro, objetivando obter as seguintes informações. Primeiro, verificando o quinto termo aditivo ao convênio número 01/2014, requeiro saber desde quando a empresa PAMIR tinha acesso direto à conta convênio, inclusive com uma ampla liberdade de movimentação. Segundo, analisando os termos aditivos do convênio 01/2014, assinado em 30 de junho de 2016, verificamos que a empresa PAMIR deveria desde o quinto aditamento firmado em 2016, devolver aos cofres da municipalidade a importância de R$ 201,21, mais o valor de R$ 808.416,16, que somados chegamos à importância de R$ 1.096.015. Terceiro, requeiro saber o porquê dos valores apropriados indevidamente pela PAMIR não foram devolvidos até 31/12/2016. Quarto, cópia dos pareceres jurídicos quanto à formalidade e procedimento do convênio, principalmente quanto à legalidade da empresa PAMIR gerir a conta convênio de 01/2014, inclusive poderes para movimentação e retirada de valores. Quinto, requer informação da Prefeitura se a mesma reteve alguns valores a serem pagos à PAMIR, como forma de compensação pelos valores até então devidos pela mesma. Sexto, cópia do parecer jurídico quanto à legalidade do acordo firmado entre a Prefeitura e a empresa PAMIR, onde foram aceitos um imóvel localizado na cidade de Registro, como forma de pagamento da dívida devida pela PAMIR. Sétimo, requer que encaminhe cópia do documento de avaliação feito por profissional habilitado do imóvel oferecido pela empresa PAMIR como garantia do pagamento da dívida, bem como informe quem pagou o avalista. Oitavo, requer informação sobre o endereço do imóvel dado em garantia pela empresa PAMIR, como forma de pagamento da dívida, contendo a rua, o bairro e o valor do imóvel ofertado. Nono, requer cópia do BO lavrado e do processo administrativo instaurado entre os anos de 2016 e 2017. Décimo, por derradeiro, requer saber o motivo por que o oitavo
termo aditivo do convênio de janeiro/2014, não constatou os valores apropriados indevidamente pela empresa Pamir, nem tampouco contou a data da assinatura em que foi firmado o referido termo aditivo. Segue a cópia em anexo. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019, Josué Sobreira, vereador. Coloco em discussão o requerimento número 63/2019. Senhor presidente, esse requerimento já passou por essa casa na sessão do mês passado. A prefeitura recebeu todas essas indagações, esses questionamentos, acho que foram 10, e eu tive a seguinte resposta, através desse requerimento. Pelo presente, acusamos o requerimento número 51/2019, de 30/7/2019, de autoria do vereador Josué Sobreira, e, para tanto, colocamos à disposição do nobre vereador para que marque um dia e horário onde nossa equipe irá atendê-la, colocando o processo inteiro para que seja dado vista, prestado o esclarecimento pertinente. Como os nobres vereadores viram, não foi isso que eu perguntei. Eu fiz essa pergunta bem clara. Por que eu fiz esses questionamentos? Porque, nesses questionamentos, todo mundo que trabalha com poder público, primeiro presta o serviço, depois pagam. Já pensou, senhor presidente, que todas as empresas que contratam com o nosso município recebem primeiro e trabalham depois? Com isso, gerou o fato de 2016 para 2017. 1 milhão, esse daí ultrapassou 1.300.000, salvo engano. Já está documentado, a prefeitura já me encaminhou os aditamentos, já me encaminhou o imóvel em registro, dado como pagamento. Então, o ciclo já fez. Para mim, eu não ia nem fazer nada, deixar legal. Mas tratar um vereador, que também é advogado como bobo, da forma que está aqui, é brincadeira. Por quê? Porque nós estamos lidando com dinheiro público. Eu também pedi para que a nossa assessoria jurídica pegasse os processos na vara do trabalho e contra vários processos contra a empresa. Deixar bem claro, eu sou super grato pelos funcionários da Pamir, tanto que reside nesse município como que reside fora. Sempre fui bem tratado por eles, não tenho nada que reclamar da empresa em questão de funcionamento. Mas, na posição de vereador e na profissão de advogado, eu sou cobrado na rua. Pô, casa de ferreiro, espeto de pau. É apropriado, é adiantado 1.300.000. A empresa não devolve, não abre esse BO, não abre esse processo administrativo. Eu vou enumerar um pouquinho só que houve. Crime de peculato, dinheiro público, apropriação indébita. Fere o decreto 201/67, do crime praticado pelos prefeitos. E outra coisa, recebo como pagamento, 1 milhão e pouco, recebo como pagamento um imóvel de 800.000 em registro. Eu vou construir o quê em registro? Um hospital, uma creche, a CAPS? E não é o pior de tudo. O pior de tudo é que várias pessoas assinaram esse documento, que está lá, dando esse direito de adiantar o pagamento, e depois de 2017, 2018, continua com o procurador jurídico, com o assessor, todo mundo assinando, até o atual prefeito assinando, o mesmo crime. Gente, eu também quero que continue as pessoas da cidade que moram da Pamir, residem, trabalham aqui. Eu não pedi para suspender a empresa, podia continuar, eu pedi que apurasse, o mínimo. Tinha que abrir um BO, processo administrativo, a um crime grave. Era só isso. Por quê? Porque quando a Pamir terminasse o serviço dela, quanto que ela deve? 1.300.000? Retenho o dinheiro que é do município. Pegou, embora eu, como advogado e criminalista, sei que o peculato, a apropriação e débito, ele se consuma já com fato. Ainda que eu devolvesse, o fato se consumou. Mas ainda assim, esperava-se que fosse devolvido. Por quê? É dinheiro público. Será que o dinheiro público é diferente do dinheiro particular? Eu creio que não.
Aí me respondem desse jeito, eu não ia nem, toda vez eu nunca toquei nesse assunto. E outra coisa, eu sempre falei que dinheiro público não se empresta, não se adianta. Não é Caixa Econômica Federal que você pode penhorar, pode fazer qualquer tipo de investimento. Agora é brincadeira. E eu falo mais. Quando o Sobreira trabalhou no jurídico, e ele deu um parecer, conforme lei federal, de uma OS, deu o parecer da seguinte forma: estou de acordo, o meu parecer é de acordo com a lei federal, número tal, 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 salvo melhor juízo. Aí eu respondi 4 anos, pessoal, pelo processo. Ganhei em toda a instância e provei que eu estava correto. Poxa, aí, ao invés, acontece isso. E sabe quanto era o processo que eu respondia? De 6 milhões de reais, porque eu dei um parecer. Primeiro procurador de Jacupiranga, talvez do Vale, que responde uma ação civil pública por dar parecer. E eu lembro muito bem que na primeira instância eu ganhei porque não via ilegalidade. Recorreram falando, mas o advogado da prefeitura não verificou, ele não fez licitação. Aí eu sim, respondi para o tribunal, não fiz licitação porque a lei não precisa fazer licitação, é processo seletivo. Lê lá. Aí ganhei de novo, aí recorreram para o STJ, porque eu já vi que a coisa passou do limite do certo, virou político. Aí lá no STJ, é que não tem, faltou, verificou, o jurídico, o procurador não observou que requer o documento da CREMESP. Aí eu peguei e falei para o tribunal do STJ, aonde que está na lei federal que pede CREMESP? Ganhei o processo. Agora, isso daqui, então, o que eu fiz dando parecer era legal. Fiquei 6 milhões, 4 anos. O que fizeram agora? O que fizeram agora? E a gente nessa casa aqui, se a gente passa a mão e fica tudo escondido isso daqui, depois termina, lá não fica. Lá não fica porque o povo sabe, muita gente sabe o que aconteceu. Aí o cara, que adianta aquele vereador advogado, se ele não está dentro da Câmara e ele vê essas coisas. Então, para quem não sabe, tem muitas coisas erradas que eu já tomei minha providência, e quando alguém vem me indagar, Sobreira é advogado, você não é advogado? No momento certo, irão saber a minha função e o que eu fiz, para justamente não jogar na minha cara o que o vereador, que é advogado, deveria conhecer a lei, estaria fazendo. Só isso. Coloco em votação o requerimento 63/2019. Quem for favorável, permaneça sentado. Declaro aprovado o requerimento 63/2019. Determino o encaminhamento do requerimento número 58 a 63/2019 ao Executivo Municipal para as devidas providências. Moção de congratulação. De conformidade com o artigo 104, parágrafo 1º, inciso 5º do regimento interno desta edilidade, apresento a presente moção de congratulação para que seja lida e apreciada pelo plenário desta edilidade. Apresentamos moção de congratulação referente ao Campeonato Sul-Olimpíadas do Brasil de 2019, realizado entre os dias 20 a 25 de junho em Pará de Minas, que num total de 6 medalhas do estado de São Paulo, 3 deles foram conquistados de atletas de Jacupiranga, conforme relação abaixo. Everaldo dos Santos Moreira, primeiro colocado, medalha de ouro. Wanderson Freitas, segundo colocado, medalha de prata. E Leonardo Francisco dos Santos, segundo colocado, medalha de prata. Esclareço que as medalhas foram conquistadas em suas respectivas categorias. Queremos, nessa oportunidade, parabenizar os atletas que, de forma brilhante, levam o nome de Jacupiranga a essas conquistas, trazendo orgulho para seus familiares e munícipes. E, na oportunidade, queremos também destacar o trabalho especial da técnica Elizabeth, Betinha, pela sua atuação em mais essa conquista. Diante dessas considerações, apresenta a presente moção de congratulação aos atletas, seus familiares e à técnica Elizabeth Rodrigues Bicas,
no seu envolvimento na formação desses esportistas. Que se dê conhecimento da presente moção à excelentíssima senhora prefeita municipal, aos homenageados e familiares. Câmara Municipal de Jacupiranga, 23 de setembro de 2019. Cláudio Rogério Chaves Lázaro, vereador. Coloco em discussão a moção de confraturalização. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, a gente vem trazer essa singela homenagem aos nossos atletas, que muita gente da cidade, a gente conversa, fala que a gente tem esses atletas. Foi a equipe de São Paulo, do estado de São Paulo, teve 6 medalhistas. Dos 6, 3 são de Jacupiranga, né? É orgulho para a gente, mas infelizmente muita gente não sabe, não teve muita propagação disso aí, então a gente quer, o intuito disso aqui é justamente propagar e para o povo valorizar e até incentivar, porque esses atletas hoje eles têm nível internacional para participar. Então vai ter a Surdo Olimpíadas, eu não sei quando que vai ser a próxima agora, mas a nível internacional, e eles já estão na categoria, já estão no nível para isso. Mas a gente sabe que vai precisar de investimento, a gente vai precisar de que o pessoal olhe para isso, então já é uma forma de a gente estar valorizando os nossos atletas. E em vista que a gente tem visto aqui que infelizmente o esporte não está sendo muito valorizado, mas nessa contramão nós temos esses atletas aí que por força própria de algumas pessoas estão firmes lá e trazendo orgulho para a gente aqui. Senhor presidente, com relação à congratulação, eu recebi hoje uma moça, eu acho que é Ela Guzmão, ela está no projeto da Sebinibra, e ela reclamou, né, perguntou, sobreira, conversou comigo, e a última vez ela tinha pedido para arrumar as lâmpadas da iluminação pública lá da Jardim Brasília, e graças a Deus deu certo. Ela perguntou para mim, sobreira, eu gostaria de ter tua ajuda, do vereador, com relação ao projeto do judô, porque, infelizmente, a única coisa que o município está cedendo para nós é o veículo, e muito raro também, está com dificuldade. E que eu conversei com ela, eu falei, olha, eu sou apenas um, mas eu vou conversar com os demais vereadores, nós vamos verificar contigo como é que está o projeto de vocês, se a gente pode estar fazendo algum projeto em conjunto com os demais vereadores, e está cobrando, ainda que seja um início, para a próxima gestão, ter um melhor carinho com esses atletas, com o esporte de uma forma em geral. Então, eu gostaria a todos de estar convidando e estar marcando uma reunião com essa moça, e ela também até convidou para assistir um treino da Sebinibra, lá, eu falei, conheço o trabalho da Betinha e eu sei que ela faz uma coisa com muito carinho, porque ela é da área, e para ela não tem peso. Quando você prontifica fazer uma coisa com amor, com o que ela faz, o irmão dela também, né? Isso é muito bom. Então, se a gente puder estar marcando um dia e fazendo uma reunião com essas pessoas, eu agradeço, e eu acho que conversando em conjunto a gente consiga alguma coisa. Senhor presidente, só um adendo aí, viu, Sobreiro? Dá para usar a impositiva. Coloco em votação a moção da congratulação. Quem for favorável, permaneça sentado. Declarar aprovado a moção da congratulação. Determinada a fase da ordem do dia, passamos para a fase da explicação pessoal. Concedo o uso da palavra para que os senhores vereadores se manifestem pelo prazo de 10 minutos. Senhor presidente, retomo a palavra mais uma vez. Para deixar os moradores do bairro Botucara a par da obra da sala de odontologia, que já está caminhando, graças a Deus, e nós acreditamos que em
será concluída. É nosso empenho, é a nossa luta é que isso aconteça, até porque nós temos aqui uma visita ilustre também, que participou também desse momento, por isso que eu trago a memória, a recordação, porque é importantíssimo para ela, para mim também, que fui o autor dessa propositura, e muito mais pelos munícipes que estão ali, vão ser beneficiados por esse projeto, até porque os relatórios, o levantamento, a doutora me colocou a par da situação real dos bairros, né, de todo o perímetro ali que faz frente com o Butujuru, e é uma conquista para ser comemorada com toda certeza. E tem aí as mãos e o carinho de pessoas que realmente se envolveram com esse trabalho. E continuamos também com nossas iniciativas e proposituras. Eu apresentei um projeto de lei que é uma réplica da lei federal que foi aprovada, se posso assim falar, por conta da questão da dispensa do habite, né, com casas que são construídas há mais de 5 anos e de um pavimento, e que vai beneficiar famílias carentes. Os critérios para essa baixa renda aí deverão ser definidos e vai passar por essa casa. Acredito que, quando nós olhamos para a pirâmide do regulamento jurídico, nós vemos o Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal, as emendas constitucionais, os tratados internacionais, leis complementares, leis delegadas, e assim vai seguindo abaixo. O município ele não tem soberania sobre a Constituição, mas ele tem autonomia para se auto-organizar e para se autogovernar. Ou seja, nós sabemos da nossa realidade. E tem matérias que precisam de uma atenção, precisa de um respaldo jurídico, precisa de um parecer, precisa ser estudada, como essa do habite, e nós está dando entrada nessa casa e vai ser objeto de estudos para todos. Aí nós continuamos também com nossos requerimentos, que eu apresentei na sessão passada. Eu estou aqui com uma resposta do requerimento sobre o IPTU, né, sobre as alíquotas, sobre as áreas de zoneamento, sobre a forma de cobrança de algumas amostras. Eu acho que se nós falamos de justiça social, então nós temos que aplicar a justiça social e com equidade, com igualdade e com isonomia, né? Não é justo que um imóvel do bairro longínquo pague X e num bairro elitizado pague bem abaixo disso. Então, nós temos que, a planta de valores tem que ser revista, sim, tem que ser atualizada. Isso é uma cobrança minha para que seja feita justiça social. Esse princípio de equilíbrio, de isonomia, tem que acontecer no nosso município. E nós estaremos debruçando sobre esse requerimento e demais matérias que estarão sendo alvo de nossas proposituras. Obrigado. Senhor presidente, cumprimento a mesa, público presente, internautas, funcionários, agradecer a presença do ex-vereador Renê Carneiro Braga, da Fabiane aqui com a gente, né, dentista, né, odontóloga. E, senhor presidente, eu vou falar hoje na minha explicação pessoal com relação ao decreto-lei emitido pela prefeita, né, aqui chegou a gerar a polêmica, né, durante essa semana. Eu vou me apegar aqui no artigo 1º do decreto, onde que assim está estatuído. Para a elaboração de laudo de avaliação de imóveis urbanos, cujo objetivo é a aferição dos valores das bases de cálculo de imposto, ITBI, Imposto de Transmissão e Bens Imóveis Intervivos, fica estabelecido o parâmetro orientador e multiplicador de 6 vezes o valor venal do imóvel. Então, senhor presidente, estava mostrando, conversando com os colegas ali,
E falando para o vereador Beco também, e é patente e o STJ, STF, eles têm julgado a inconstitucionalidade da alteração do valor venal por decreto. O artigo 150 da Constituição Federal assim estabelece: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios, inciso 1, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Ora, se eu altero o valor venal 6 vezes o seu valor existente, e quando a alíquota de TBI é 12% desse valor venal, eu estou aumentando o tributo, porque o seu tributo era X, ele passa a ser Y. E, para quem não sabe a situação do decreto, porque teve algumas perguntas que colocaram no Facebook, falaram, mas o decreto foi aprovado, o vereador também tem culpa porque deixou, como é que houve aprovação desse decreto? Então, para as pessoas que é leiga no assunto, o que é o decreto? Um decreto trata-se de um ato geral ou individual emitido pelo chefe do Poder Executivo, da União, Estados ou município, pelo presidente, governador ou prefeito, respectivamente. Então, o decreto não passa pelo Poder Legislativo. Ele é ato exclusivo. Ou ele é emitido pelo presidente, pelo governador ou pelo prefeito. Por quê? Porque essas pessoas são o chefe do executivo. E o nosso Código Tributário Municipal, no seu artigo 5, assim estabelece. Código Tributário Municipal, Lei Municipal 820, de 7 de dezembro de 2005. Eu estava na época que foi elaborada, ajudei a fazer esse Código Tributário Municipal, dei meus palpites. Artigo 5º, somente a lei pode estabelecer, inciso 2, a majoração de tributos e sua redução. Então, você só pode majorar, aumentar ou reduzir o tributo somente por lei. O Código Tributário Municipal fala, a Constituição Federal, que é a Carta Magna, fala. Então, quando eu li somente o artigo 1º, aonde que o parâmetro orientador e multiplicador de 6 vezes o valor venal do imóvel, ali eu já bati o olho, ali já deu para perceber, mas eu preferi ter um pouquinho de cautela para me manifestar depois. Agora, o que acontece no nosso município? Nós sabemos que nós temos IPTU defasados, nós sabemos que o último recadastramento foi no início dos anos 90. Tudo isso nós sabemos. Nós sabemos que o município deixa de arrecadar, nós sabemos que o cartório deixa de arrecadar, também sobra para ele. Mas o que está equivocado aqui? O porquê que, além de ser inconstitucional, o que se pode fazer? Eu digo, como vereador, eu gosto de apresentar a solução. E a solução é, para se respeitar o princípio da moralidade, da impessoalidade, da finalidade pública. Primeiro, contratar uma empresa especializada para fazer recadastramento imobiliário, planta genérica de valores, usar o sistema Geodésia, com sobrevoo. Esse sistema foi feito por mim e pelos outros profissionais em Pariquera-Sul, e eu tomei a frente de tudo isso. Hoje, Pariquera arrecada 4 vezes mais. Por quê? Porque quando a expansão urbana foi feita, não abarcava algumas empresas que estavam na BR. Por exemplo, Petropem, Búfalo, alguns, esses locais, todo mundo brigava. Pode ser em Jacupiranga, pode ser em Pariquera, todo mundo brigava. Mas brigava por quê, gente? Eles não pagavam IPTU. Não pagavam tributo, o máximo é inscrição. Hoje, pagam. Aí nós perguntamos, Sobreira, mas aí você vai atualizar o tributo da cidade. Sim, atualizar, preço justo. Mas com preço justo, para, em conta prestação, termos serviço adequado. Não existe um município já é carente porque está dentro do parque estadual. Já estamos dentro do meio ambiente. Aí o direito que nós temos de arrecadar, simplesmente nós renunciamos.
E isso, por que eu falo isso? Muitas vezes, porra, não quero falar sobre isso, se você falar sobre isso vai perder voto. Não estou preocupado em perder voto. Eu estou aqui para um dia acertar a vida do meu município. Aí, por quê? Dinheiro não brota da terra. Da mesma forma que o particular ganha seu dinheiro e precisa desenvolver, o Estado também é a mesma coisa, gente. O Estado depende do seu tributo. Nós não podemos estar naquele sistema arcaico, onde o município só anda se o deputado ou o senador, quem quiser, mandar uma emenda. Terminou a emenda. Ah, não pode trabalhar mais porque não tem recurso próprio. E isso não tem nada a ver com roubo, como se diz, propina. Não tem nada a ver. Isso tem a ver com arrecadação e contra a prestação do serviço. Primeiro faz uma parte, depois exige outra. E eu dei um exemplo para alguns colegas nessa casa. Vamos dizer, se o Sobreira tem uma casa que paga um IPTU hoje defasado. Vamos dizer que eu pago R$400 na minha casa, exemplo. Se eu for majorar, vamos dar um exemplo que dobrasse, iria pagar 800. Mas vamos dizer que o cara tem 10 terrenos e paga mesmo 400 que Sobreira. Logo ele paga 4.000. Então, majorando dava 8.000. Enquanto que o Sobreira renuncia à receita, deixa de pagar para o município 400, tem alguém que tem mais de 10 terrenos, está deixando de pagar para o município 4.000. Aí ele chega na eleição e fica preocupado com quem vem falar isso. Sabe por quê? Porque ele está enriquecendo as custas dos cofres públicos. E o município, Sobreira, o que você tem a ver com isso? Tem a ver como vereador e tem a ver com o que eu moro aqui. Gente, vocês não estão percebendo. Poxa, se trabalha nesse município, eu, graças a Deus, não pago ISS, mas lá em Cajati, os escritórios de advocacia pagam. Muita gente tem mania, eu estou cansado de o cara chegar, você está vendo Cajati? Você está vendo outra... Gente, Cajati não está arrumado só porque tem hoje a mosaico, né? Não é não. Eles tiveram vergonha na cara, no começo apanha. Muita gente não gosta de remédio amargo. E às vezes nós temos que tomar um remédio amargo para ficar saudável e sorrir lá na frente. Cajati fez a mesma coisa que eu fiz em Pariquera, recadastramento imobiliário, porque nos idos de 90, tinha muita casa que não existia, hoje existe. Nos idos de 90, tinha casa que tinha 150 metros quadrados, hoje está com 500. Então, não é a mesma coisa. Planta genérica de valores. Planta genérica de valores, eu vou diferenciar. O imposto, quem mora no centro, paga A. Quem mora no bairro, quem mora perto do centro, paga B. Quem mora longe do centro, paga C. E ainda mais, eu vou atualizar o valor venal do IPTU. Nós sabemos que Jacupiranga, o valor venal de uma casa de 300, 400 mil, acho que o cara não paga nem 70 mil o valor venal. Nós sabemos disso. Mas não é através disso que isso vai se arrumar, como a prefeita fez. Porque ela está fazendo da forma equivocada, da forma ilegal. Quanto, Sobreira, você acha que o investimento para fazer isso? 400, 500, Pariquera pagou 560 mil. Pergunta para ele se valeu a pena 560 mil. E quando eu propus, falaram, Sobreira está louco, como é que você vai investir quase 600 mil para isso? Inclusive lá teve sobrevoo aéreo, batido a foto de cima, sistema geodésico, satélite. Não erra, gente, não erra. Mede a casa todinha, não precisa, naquele sistema arcaico dos anos 90, não existia isso. Um cara tinha que ir lá, o topógrafo medir um por um. Não tem como. São Paulo está passando por uma situação parecida que eu estudei. São Paulo está em discussão na STJ sobre a valorização do imóvel. Ninguém, a prefeitura quer que também pague sobre o valor de mercado. Só que em São Paulo, elas são reajustadas constantemente. Jacupiranga já tem quase 30 anos que não é ajustado. Eu acho que nós só temos essa forma, isso é o princípio básico, se nós quisermos sair do lugar. É só isso. Bom, eu ia falar, mas Sobreira já praticamente falou quase tudo que eu ia falar, mas é bem isso aí, a gente estudou bastante esse caso, né, e o princípio dessa situação é justamente isso aí. O artigo 150 fala que você não pode criar uma sobretaxa sem passar pelo legislativo, não é um decreto, mas a gente vai partir desse princípio. Tem tudo isso aí que a gente estava discutindo,
sobre recadastramento, que é caro, mas é preciso fazer, aí foi mais fácil colocar lá multiplicador de 6, que eu acho que é uma, vamos dizer assim, uma gambiarra, não sei se é preguiça de falar, já que eu não vou mexer com aquilo, lá vamos botar o multiplicador de 6, que é a média entre o maior e o menor, e acabou. Mas acho que não é justo, porque acaba, se está no meio, alguém está sendo desfavorecido, né? Então a gente está sendo contra, o povo também está sendo contra, a gente conversei com muita gente, com cartorário, só que precisa ter uma outra forma de mexer com isso, mas tem que ser discutido, tem que ser aberto à população, e aqui simplesmente coloca o decreto, coloca ali, acabou. A gente, do Legislativo, é o último a saber, a gente fica sabendo isso aí, às vezes na rua, né? É triste. Não havendo mais nada a ser discutido, na data de hoje, agradecemos a proteção de Deus e na execução dos nossos trabalhos, e agradecendo também a presença dos senhores vereadores, dos visitantes, dos funcionários e de todos aqueles que nos acompanham através da internet, declaro encerrada a presente sessão.